Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista. Você pode participar com a gente no 34519400. Hoje estamos recebendo aqui o ex-deputado federal Rodrigo Coelho, uma vez deputado, sempre deputado, e ele é advogado previdenciário também. Estamos falando sobre esse rombo no INSS que tem assustado muita gente e o Rodrigo está aqui para tirar muitas dúvidas. E só para lembrar, se eu digito no Facebook lá, Wellington TVB, o que aparece é minha entrevista contigo lá atrás. Eu estava mais magro, tu estava um pouquinho mais magro também. E, enfim, 2017 tu era vereador, né? Não, 2017 tu era vereador aqui em Joinville. Eu tenho um carinho pela TV muito grande. Fantástico, lá na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu participava, tinha um programa ao meio-dia, respondia perguntas ao vivo, a audiência é impressionante, tremenda, eles abriam o telefone, o pessoal falava. Eu fazia o nosso Jornal do Meio-Dia, era meio-dia. Também. E tu tinha um quadro previdenciário, acho. Mas antes de entrar por inclusive, antes? Lá em 2009, 2010, participei muito. Sim. Foi um programa também em defesa da gente, que era o nosso querido... Kennedy, né? Não, Jair? Jair da Belém. Jair da Belém. Também fui com o Kennedy, e nesse TVB Entrevista eu fui na época que era o Kennedy, depois o Sérgio Silva, algumas vezes. Então eu tenho guardado essa entrevista, porque eu tive esse cuidado da clipagem, eu tenho guardado isso, alguma coisa eu publiquei no YouTube, então eu tenho um carinho muito grande pela TV. Abraço aqui ao nosso grande amigo Zé Carlos, pastor Zé Carlos, e parabéns agora, quem não conhece, um novo local aqui no Saguaçu, na Rua Iriú, uma belíssima instalação. Pois é. Bom, aí, Rodrigo, em 2018, o Joinville fez uma coisa muito bacana, que foi te mandar para Brasília, né? Tu foi para lá, representou muito bem a nossa cidade, trouxe muito recurso para cá. Não é demagogia, não estou puxando o saco porque eu não preciso disso, mas é ser justo com aquilo que foi feito, com o teu trabalho, enfim, que foi muito bacana, tanto pelo joinvilenses quanto pelos catarinenses. Aí lá, nós tivemos muitas discussões na tua área, né? Bom, 2019 foi quando tu assumiu o mandato. O que foi possível avançar na área previdenciária lá em Brasília? E o que ficou faltando? A gente teve reforma da Previdência também, que, enfim, era para ser de uma forma, o ideal seria de uma forma, mas aí sempre tem as costuras nos textos e tal, e aí ficou uma coisa aquém daquilo que gostaríamos que tivesse. O que foi possível avançar e o que tu tens para falar dessa tua passagem lá e a tua oportunidade de atuar nessa área? Sim, na verdade foi uma feliz, vamos dizer assim, coincidência de quando eu me elegi federal, estar madura, vamos dizer assim, mastigada a reforma da Previdência, tanto que foi aprovada em 6 meses. Uma reforma que vinha desde o governo Dilma, o texto era muito parecido. E ninguém conseguia aprovar. E não conseguia, depois... Antes disso, você lembra, no governo Fernando Henrique, que teve um texto da reforma na questão da idade, que foi por um voto, que o deputado disse que votou errado, do PSDB, que era do partido do presidente Fernando Henrique. Olha, lá atrás. Lá atrás. Caramba. Lá atrás. Em 2000, por aí, 2001, antes do... O Lula entrou em 2003, 2003. Eleito em 2002, exatamente. Entrou em 2003. Vê só. Ele veio essa reforma e tal, e a Dilma foi vitimada e tal, depois veio o governo Temer. E o governo Temer fez a reforma trabalhista. Sim. Rogério Marinho, inclusive, cabeçou, e ele era o relator da reforma previdenciária no governo Temer. Só que teve aquele escândalo da JBS, da gravação, Joesley Batista, enfim. E houve um desgaste muito grande, houve até pedido de impeachment do governo Temer, que... justiça se faça, em 2 anos fez muita coisa pelo Brasil. Tá? Ele estava indo bem, né? Estava indo muito bem. Fez muita coisa pelo Brasil naqueles 2 anos. Cumpriu um papel importante naquela transição. Só que não tinha clima para aprovar a reforma da Previdência, que é uma PEC que muda a Constituição, precisa de votação qualificada na Câmara. E aconteceu o quê? Veio o governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá, pegou o Rogério Marinho, que não conseguiu a reeleição para deputado, e chamou ele para ser o secretário da Previdência, ligado ao ministro Paulo Guedes. Sim. Então ele tocou toda a reforma da Previdência, o Rogério Marinho, hoje senador. E eu tive a felicidade de ser o único catarinense a participar da comissão especial que analisou a reforma da Previdência.
propus 6 emendas ao texto inicial, foi o parlamentar que mais teve emendas aprovadas ao texto, participou de vários debates. A Previdência, a reforma da Previdência não é um tema simpático, não é uma reforma, vamos dizer assim, popular, pelo contrário, ela reduziu direitos, ela ficou mais rigorosa, né, colocou uma idade mínima, mas a palavra que pegou no momento, e a palavra de honra que teve era responsabilidade. Perfeito. Especial com o dinheiro público. Porque nós corrimos um sério risco, o Hélio, que nos assiste, de acontecer no Brasil igual aconteceu na Grécia. Eu ia falar agora, eu lembro que foi desesperador o que aconteceu na Grécia. Na Grécia, o país quase quebrou devido ao rombo da Previdência. Porque você imagina, a Previdência, ela envolve as pessoas mais simples, com idade, né? E no Brasil são 25 milhões de pessoas que recebem benefício. Então, só que são impactadas quase 100 milhões, porque Sim. uma família no mínimo é 3 pessoas, né? E sustenta essas pessoas. Então, não podia acontecer isso no Brasil. Achatou um pouco o benefício, endureceu as regras, mas hoje o Brasil está com um fôlego financeiro de não correr o risco de a pessoa chegar mês que vem e não ter dinheiro para pagar. Graças àquela atitude responsável que vocês tiveram. Exatamente. Não foi um voto fácil, tem pressão enorme, passeatas, ameaças. Hoje em dia, né, essa questão da rede social, a pessoa Sim. ela vira valente, né, atrás de uma tela, e era muita coisa de madrugada, ligações de madrugada. Eles conseguiram pegar os nossos contatos, telefones, rede social e mandavam em massa, assim, sabe? Mensagens automáticas, enfim, ameaçadoras. Porque é um tema difícil, realmente. Só que a gente fez uma regra de transição, por exemplo, preservou muito a questão das mulheres, a questão do trabalhador rural, a questão da insalubridade, do BPC, né, da questão do auxílio-doença e assim por diante. Então ficou uma reforma, vamos dizer assim, mais palatável e com uma transição, né, que está, inclusive, valendo até os dias de hoje, 5, 6 anos após aprovado, e que dá, depende da idade da pessoa, depende do tempo de contribuição que ela tem, 9 possibilidades, 9 regras de transição para se encaixar e se aposentar. Porque a questão é bem simples, tá, de entender. Nós estamos vivendo mais e tendo menos filhos. Exato. A coisa não fecha, né? Só imaginar nossos pais, nossos avós, quantos irmãos eles tinham. Meu pai tem 7, minha avó tinha 10 irmãos, a avó tinha 11. Hoje, né, eu e meu irmão, por exemplo. Sim. Então, assim, não fecha a conta. E o jovem hoje, ele não está pagando como nós pagávamos no INSS ou nós pagamos hoje. Mesmo nós, né, que estamos na transição aí, eu falo, quem está na faixa dos 40, 50. O jovem hoje quer montar uma MEI, ele paga lá os 5% do INSS, que dá 70 e poucos reais, e garante a ele, caso aconteça um acidente ou ficar doente, pelo menos um salário mínimo. Mas antigamente não, a maior parte das pessoas eram registradas. Vou dar exemplo de Joinville, década de 60, 70 e 80. Era uma cidade tipicamente industrial. A população que trabalhava era mais da metade registrado nas indústrias. Hoje, mesmo Joinville, que é uma cidade fortemente industrial, os serviços passou à indústria. Sim. E os serviços, a maior parte das pessoas, elas não querem. Ele prefere emitir nota do que ter o desconto lá de carteira assinada. Exatamente. E outra coisa, ela não quer ter aquele compromisso de bater o cartão, Isso. cumprir o horário, e quer fazer o horário dele. Por isso está muito comum essas profissões, né, da economia moderna, do século XXI, da geração... São os informais? Não chega a ser informal, porque hoje, com a questão do MEI, e aqui um parênteses, o MEI, né, mais da metade das pessoas que estão cadastradas no MEI estão inadimplentes. Caramba. Mais da metade. Muitos abriram e deixaram de pagar. É importante a pessoa pagar. Fica aqui o alerta. Quem tem mais de 10 anos de contribuição para o INSS pode ficar até 3 anos sem pagar para o INSS. O que acontece se o cara não paga, por exemplo? Vou dar um exemplo. Hoje está um dia tranquilo, mas é muito comum vir chover, todo mundo sabe disso. Tá. Então pega os entregadores de aplicativo, Sim. tanto motoristas como em especial os motoboys. Se eles são MEI, estão sem pagar, por exemplo, e sofrem um acidente, no mínimo vai ficar uns 2, 3 meses de molho, dependendo do acidente. E aí não consegue ter aquele auxílio. Só que a renda dele depende do trabalho dele. Claro. Então, se ele não pagar, ele não vai ter direito, a família vai sofrer com isso. Uma situação que mais está vulnerável, mais precisando, né? E outra, se ele falecer,
para deixar a esposa e os filhos sem pensão. É uma questão de responsabilidade, não adianta. Sim, mas mais com ele mesmo, tu pensar assim, a pessoa... Sim. E outra, é R$75 por mês, é um valor baixo, se for ver. Se for ver, é um valor baixo, que garante ela pelo menos R$1.500 por mês, que é o salário mínimo. Então, eles vão ter que rever essa questão do MEI, porque aumentou bastante e só esse valor não vai pagar a conta da pessoa. Mas ainda é essa regra que vale, inclusive inclui as donas de casa, também pode pagar os 5%, baixa renda. Então, são possibilidades de a pessoa aumentar a inclusão previdenciária, que havia muita informalidade. Hoje, é muito comum, né, você vê nos restaurantes, antigamente você ia em locais, né, fazer um lanche, por exemplo, os garçons eram sempre os mesmos, estão lá, né, 20 anos. Hoje não, hoje muda sempre. Pessoas só vêm de fora, de outros países, outros estados, e eu pago o MEI. E no final de semana eles contratam mais pessoas, aí vão lá, pagam. E, portanto, a pessoa emitir a nota para esse serviço, para ter e ficar amparado pelo INSS. Porque por mais que fale mal do INSS, por mais que tenha esses problemas que nós estamos conversando aqui, de fraude e tal, é o que garante a tranquilidade de muitas pessoas. Claro que hoje se fala em planejamento financeiro, previdenciário, holding familiar, previdência privada, quem tem a chance de comprar um imóvel, alugar, né, ter uma garantia, né? Nossos avós falavam que quem compra terra não erra. Sim. A questão... Mas não é da nossa cultura, Wellington, a educação financeira. Não é da nossa cultura poupar. E deveria de ser, né? Deveria de ser. Isso deveria de ser tema de escola. Eu, por exemplo, eu estudei em colégio particular aqui próximo, colégio adventista, depois fiz o positivo, e não tive educação financeira no colégio. Sim. Não sabia o que era cheque especial, o juro de cartão de crédito, não sabia essas coisas. Aí a vida te ensina na marra como é que funciona. Né, na marra, a pessoa acaba aprendendo. Hoje até, eu imagino que as escolas estão ensinando essa questão de, não só educação ambiental também, que está muito forte, mas a questão da educação financeira. Mas ainda hoje, né, 2/3 das famílias estão endividadas com o nome negativado. Que é atrasado uma conta, luz, água, o cartão mais de 3 meses. Então vai levar um tempo ainda para as pessoas, né, uma geração aí vir. Só que dentro da nossa cultura isso poupar. Por isso que tem essa dificuldade. Então fica aqui, né, o conselho que puder. E eu já vi muitos casos, tá, de pessoas, inclusive bem de vida, sim, padrão de vida muito alto, inclusive colegas advogados e médicos, que o dinheiro deles vinha da força de trabalho. Se ele ficar doente, não tem como receber. O médico, por exemplo, você não atendeu o paciente lá, claro, se tiver uma clínica, algo maior, mas se ele não atendeu o paciente, não fizer o plantão, ele não recebe. Sim. Então ele ficou doente. E aí fica refém, né? E numa situação de emergência, cadê o escape? Isso. Ele torra todas as economias que tem que vender um carro, vender um terreno, e acaba, às vezes, no final da vida, muitas pessoas, assim, em situação de extrema vulnerabilidade. E uma doença que ele tinha, às vezes, de disco, vira um AVC, depois vira uma depressão, né, e assim por diante. Então é importante as pessoas pagarem o INSS, começarem o quanto antes, pagam com o MEI, porque a gente, como jovem, a gente pensa que nunca vai ficar velho, né, nunca vai chegar à idade. Sim. Né, eu falou agora há pouco da faculdade, isso para mim foi ontem, né, mas pô, já se passaram 22 anos que eu me formei. Caramba! Vê só, então passa muito rápido assim as coisas, né? O tempo voa, né? Acabou a eleição de 22, ano que vem já tem eleição de novo. 26, Bom, é incrível. Você pode participar com a gente, 34519400. Estamos recebendo aqui o advogado previdenciário Rodrigo Coelho, ele também é ex-deputado federal. Deputado, uma vez deputado, sempre deputado. E a gente tem muito assunto para conversar ainda. Uma questão que eu queria colocar antes do nosso intervalo, Rodrigo, é a questão justamente disso tudo que está acontecendo agora. Porque a gente está numa confusão, né? Todo mundo correndo para... Cada um quer ver a sua situação. Quanto tempo vai levar para o INSS começar a conseguir atender as pessoas e fazer essa fila andar? Porque hoje todo mundo... É como se, sei lá, estivéssemos perto, sei lá, de uma catástrofe, um desastre, e corre todo mundo para o mercado para comprar comida, estocar comida e... Né, enfim... Quando acontece. Eu tenho a percepção de que nessa questão todo mundo quer resolver sua situação quanto antes, e aí, óbvio, ninguém vai conseguir resolver nada. Quanto tempo tu acha que vai levar para o INSS conseguir fazer a fila andar? Com razão, né, as pessoas tiveram o seu benefício. Sim, justo. Como você falou, foi um assalto, né?
Não foi um assalto à mão armada, mas foi tão covarde quanto, Claro. com as pessoas mais simples. Como a gente falou no bloco anterior, a partir de terça-feira, 13 de maio, o INSS vai começar a enviar notificações no aplicativo do meu INSS. Tá. Portanto, a pessoa baixarem, né, na internet, no celular, o aplicativo meu INSS, com o seu CPF e com a sua senha GOV. Que é bem facinho de cadastrar, mas se não tiver, fala com o seu neto, com o seu filho, ou vai até o seu computador ou advogado de confiança, que é bem importante fazer isso aí. Então, não atende ligações, não aceite mensagens ou chamadas no WhatsApp. Não vai ter nada disso. A gente falou antes, então pessoas estão fazendo o golpe do golpe. Estão se passando como INSS ou como diretores dessas entidades para querer devolver esse recurso. Não vai ter isso. Não tem, as pessoas estão pegando os dados das pessoas para fazerem um outro golpe. É igual, só um parênteses, eu vi o vídeo do Topázio, a Lady Gaga pedindo dinheiro, porque... Meu Deus, como é que é? E tem gente que cai, né, nesse tipo de golpe. O WhatsApp é complicado, né, Rodrigo? A gente tem o costume, né, de a gente confiar nas pessoas. Sim. Mas hoje é muita besteira tem no WhatsApp, tá? Não confie em tudo que... Na dúvida, vá para os canais oficiais de informação, né? Tinha até uma propaganda, eu vi a plaquinha da Caerte aqui que a TVBR recebeu. Sim. Tinha uma propaganda da Caerte, não paga o mico, né? Não pagar o pato, né? Não paga o pato, o mico, enfim, o pato. Então você está na TVBR, se saiu aqui uma informação, com certeza ela é confiável. Claro. É um órgão de imprensa que responde, tem responsabilidade. Você vai num site de um canal conhecido, oficial aí, do que você recebeu no ar. Não, mas foi o meu tio que mandou, o meu primo. Colocaram no grupo. Colocaram no grupo. Minha avó, ela não é de mentir. Enfim, a pessoa às vezes ela não é de má fé. Ela compartilha, até como um alerta que ela recebeu, mas ela não confere se a mensagem é verdadeira. Né? Então é importante as pessoas confiar nos canais oficiais. Então é importante a pessoa acompanhar o site do INSS, essa informação, que a partir de terça-feira vai vir essa mensagem e a pessoa vai lá, tem 15 dias daí a entidade para devolver o recurso. Então, dia 13 até o dia 28 de maio, a entidade vai ter o prazo para devolver esse recurso para o INSS, como eu falei. O INSS vai depositar em junho, até o dia 5 de junho, no benefício das pessoas, esse dinheiro que foi descontado indevidamente. Mas vai longe, hein? O cancelamento do desconto, já a maior parte das pessoas já fizeram. Sim. Chegou a praticamente 6 milhões de pessoas as atingidas. Mas como a gente falou, é a ponta do iceberg. Claro. Tá? Porque essa questão da fraude, do desconto indevido e tal. Mas agora vem uma outra bomba, que pode chegar a até 90 bilhões de reais, que é a questão das 35 mil pessoas que fizeram a denúncia de empréstimo consignado que não fizeram. Uau! Não contrataram. Aí o valor é maior. Pessoas porque o desconto do empréstimo consignado pode chegar até 35% do valor da renda. Nossa! Tanto que acontece o que, no nosso escritório é muito comum isso aí. A pessoa, às vezes, ela nem recebeu o primeiro pagamento do INSS. Nem recebeu. Pessoa lá dentro do INSS que vende o cadastro, vende as informações. A pessoa já recebe uma ligação, ou um e-mail, ou uma mensagem, ou uma cartinha, ou alguém indo na casa da pessoa, eles vão de motinho, tá? Na casa da pessoa, oferecendo empréstimo consignado. Caramba! A pessoa nem recebeu, às vezes ela acaba sabendo que ela se aposentou, vai receber benefício por essas financeiras. Daí vai lá e oferece para a pessoa esse empréstimo consignado. E como tinha aquele golpe do motoboy, que a pessoa botava o celular, tem que digitar o celular aqui. Sim. A pessoa estava com a tela aberta e ela reconhecia a face e abria o aplicativo. Ou a questão do cartão de crédito. A pessoa teve um golpe que passou até na TV, em que ela recebia uma flor. Imagina só, a mulher chega lá... Tinha que pagar o frete. Não, o frete é a entrega. Teve uma dessas de pagar a entrega. A outra foi que a pessoa conseguiu furtar o celular de alguém da família, sabia o nome do marido, e foi entregar a flor. Mas precisa só tirar uma foto aqui para agradecer, né, que você recebeu uma foto para provar que eu entreguei a flor para você. Daí ela pegava a face da pessoa e com essa face ela conseguia fazer o reconhecimento facial
né, abrir o aplicativo de conta e assim por diante. Por isso que a maior parte dos roubos, furtos de celular, é quando a pessoa está mexendo no celular, porque está aberto. Daí a pessoa consegue acessar, né, algumas contas, porque com o celular bloqueado dificulta para eles um pouco mais, né? Por isso que eles gostam de roubar aquelas pessoas que estão com o celular, às vezes desatenta, e passa aquela pessoa de bicicleta e furta o celular e vão lá, fazem as aplicações, as transações que precisam, e depois eles jogam o celular fora, porque já conseguiram lá, às vezes, desviar muito mais recursos que o próprio vale do celular, e hoje, como o celular é rastreado, eles conseguem buscar e conhecer a pessoa. Enfim, então a previsão é que leve pelo menos um mês até as pessoas terem o seu dinheiro ressarcido. Mas como a maior parte desses golpes, desses descontos, são de entidades fantasma que não existem, elas não vão ter o que devolver. Caramba, meu Deus, e outra, encrenca. Esse bloqueio que foi feito pela AGU, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, de bens, criptomoedas, inclusive, tinha Porsche, tinha dinheiro vivo, esses bens ele ficam, até certo ponto, travados na justiça. O juiz não libera de imediato já. Fica uma briga, né? É porque a pessoa às vezes vai falar, não fui eu, esse bem é meu, minha esposa tem direito à metade, esse bem que eu tenho não é oriundo desse problema que teve aqui. Enfim, são recursos judiciais que são feitos e que demoram um pouco. Então não é um negócio que vai ser liberado assim amanhã. Então só as entidades realmente que têm um lastro e recursos que foram bloqueados em conta, que ficou provado realmente. Mas como esse negócio estava rolando já há 5 anos, né, e isso foi bem feito, e algumas pessoas conseguiram ocultar bens. E tem muitos recursos desses, que eu falei, tem criptomoeda, que é difícil buscar eles né, em espécie, e muitos estão em outro país, então tem que entrar com ação no outro país, então vai longe. Daí fica aqui o alerta, então, claro. A pessoa espera esse um mês para já cancelou o desconto, ver se consegue o ressarcimento pelo próprio INSS, e daí sim procurar o seu advogado de confiança para entrar com ação, para pedir o ressarcimento em dobro, já que é um desconto indevido, e se for o caso de a pessoa teve lá então um cheque especial, deixou de pagar uma conta, teve o nome negativado, e está com ação de dano moral, inclusive, que é bem pacífico no judiciário hoje, da pessoa ter dano moral, né, depende do valor daí, e entrar com uma ação a pequenas causas, daí leva 5, 6 meses, dependendo do caso, e a pessoa daí recebe esse valor. Meu Deus, que encrenca. Ô, meu querido Master, liga lá pra Itajaí e fala que nós vamos passar do horário hoje. Não, eu tô brincando. Vamos fazer intervalo, na sequência a gente volta. Não sai aí, na sequência mais conversa e bate-papo aqui. E claro, você pode tirar suas dúvidas com o Rodrigo Coelho. Não sai aí, voltamos já já.